Com toda certeza você já ouviu falar de alguma lesão no MMA, até porque quem acompanha sabe o quão lesivo é esse esporte, tanto nos treinos e principalmente nas lutas. Algumas lesões são mais leves e outras são graves, como aquela que aconteceu com Anderson Silva. Mas o caso de Michael Bisping foi bem fora do padrão. Aconteceu uma coisa no octógono que deixou uma marca eterna e mudou pra sempre a vida do inglês. No Conto das Lutas de hoje, vamos falar de Michael Bisping, o lutador que perdeu o olho por causa de Vitor Belfort. Me acompanhe, vamos voltar para janeiro de 2013, época em que o MMA brasileiro vivia o seu grande auge, o seu momento de glória. Sabe por quê? Porque Anderson Silva ainda era o campeão peso médio do UFC. E a essa altura do campeonato, os adversários já estavam ficando cada vez mais escassos. O Spider já tinha limpado a divisão, já tinha vencido todo mundo, e alguns até 2 vezes. Mas ainda haviam algumas opções inéditas para o brasileiro. Uma delas era o inglês Michael Bisping, que vinha batalhando há anos para conseguir sua disputa pelo cinturão, mas sempre batia na trave. Toda vez que ele chegava perto, ele acabava sofrendo uma derrota. E com isso, ele ganhou o apelido de porteiro do peso médio. Ainda assim, Bisping seguia batalhando, e em janeiro de 2013, ele teria mais uma chance de ganhar a disputa pelo título. Sua próxima luta seria contra o ex-campeão Vitor Belfort, no UFC Fight Night em São Paulo, no Brasil, na casa do adversário. Se vencesse, finalmente Michael Bisping teria sua chance de disputar o cinturão dos médios, naquela que seria a luta dos seus sonhos, a luta contra Anderson Silva. Tudo certo, tudo encaminhado, Bisping e Belfort se enfrentariam em São Paulo, só que além de ser conhecido como porteiro da categoria, Bisping também era conhecido por outra coisa: as provocações, o trash talk. Bisping usava sua língua afiada para entrar na cabeça de Vitor e até chegou a zombar da crença do brasileiro, dizendo bem no ouvido dele que Jesus não existia. Mas vocês conhecem aquela expressão, né? Não cutuca a onça com a vara curta. Naquela época, Vitor Belfort estava vivendo seu auge. Ele estava fazendo uso do tratamento de reposição de testosterona, o famoso TRT. Então, na época, ele era um dinossauro, um verdadeiro monstro, e estava dizimando todo mundo que vinha pelo caminho. Pois é, para chegar na disputa pelo cinturão, Bisping teria que enfrentar Vitor Belfort no TRT. E a luta começou com o primeiro round movimentado. Parecia que Bisping não queria se arriscar muito no primeiro round, já que Vitor é bem conhecido por ser letal no início da luta. Mas logo no segundo round, Vitor Belfort acertou um chute alto devastador que acertou bem perto do olho do inglês. O inglês foi ao chão, Belfort finalizou com mais alguns golpes no solo e venceu a luta por nocaute técnico. Mais uma vez, Michael Bisping perdeu a chance de disputar o cinturão dos médios. Mas acreditem, essa não foi a pior parte. O chute do Vitor causou um deslocamento de retina no olho do Michael Bisping. A visão periférica dele já era. Ele colocava os dedos ao lado do olho direito, onde pegou o chute, e não conseguia enxergar. É como se você colocasse 2 cortinas no seu olho direito. E o pior é que, a princípio, o Bisping escondeu a lesão, manteve em segredo com medo que os médicos ou o próprio UFC encerrasse a sua carreira definitivamente, já que ele não conseguia enxergar direito por esse olho. Nesse meio tempo, ele chegou a vencer Alan Belcher e Kung Lin, mas também perdeu 2 lutas para Tim Kennedy e Luke Rockhold, até que chegou em um ponto onde a dor e a pressão no olho do Bisping eram tantas que ele teve que correr atrás de um médico. Não tinha jeito, já não tinha mais como segurar. O inglês realizou várias cirurgias, a dor passou, só que muito estrago já havia sido feito naquele olho direito, sem falar que ele demorou muito para tomar as medidas necessárias. No fim das contas, Michael Bisping se tornou uma pessoa legalmente cega do olho direito. Ele ainda conseguia enxergar um pouquinho, ele tinha uma visão de 20/200, que é praticamente nada, e é basicamente o mínimo permitido por um atleta para que ele pudesse competir. Isso nos Estados Unidos. Então, para evitar problemas com outras comissões atléticas e, novamente, para evitar que encerrassem sua carreira no MMA, Bisping veio com um truque bem interessante para driblar o sistema. Ele colocou um olho falso. Pode parecer um truque barato, mas acreditem, funcionou. Com esse olho falso, ele conseguiu driblar várias comissões atléticas ao redor do mundo. Ou seja, mesmo com só um olho, Bisping seguiu competindo no UFC e seguiu em busca do seu sonho. E por incrível que pareça, mesmo com um olho, Bisping conseguiu chegar lá. Entre 2015 e 2016, Bisping emplacou 5 vitórias seguidas, batendo Sib Dollo e Thales Leites e finalmente realizando seu sonho e derrotando o lendário Anderson Silva em uma batalha épica que aconteceu em Londres, na sua casa.
na sua casa e próximo do seu aniversário. Parecia que era coisa do destino, principalmente quando foi anunciado que Chris Weidman havia se retirado de sua luta no UFC 199 contra Luke Rockhold, que na época era campeão do peso médio. O campeão então precisava de um novo adversário às pressas, o evento já era daqui a 2 semanas. E com 2 semanas de antecedência e com apenas um olho, Michael Bisping aceitou enfrentar o seu último algoz. E apesar do pouquíssimo tempo de preparo, no evento principal do UFC 199, Michael Bisping nocauteou Luke Rockhold no primeiro round, se vingou do seu algoz e finalmente se tornou o novo campeão peso médio do UFC. Finalmente realizou seu sonho. Tudo isso com um olho. Parece destino, parece contos de fadas, mas uma hora ou outra a realidade ia aparecer, e realmente apareceu. Em novembro de 2017, Bisping enfrentou o lendário Georges St-Pierre, e foi aí que a grande fraqueza do inglês foi exposta. GSP descobriu o ponto cego de Bisping e acertou um cruzado no lado direito do rosto, exatamente onde ele não enxergava. E esse cruzado deu início ao fim da luta. GSP partiu pra cima, conseguiu encaixar o mata-leão e tomou o cinturão do inglês. Michael Bisping já não era mais campeão dos médios. E para completar, nesse mesmo mês, o Bisping aceitou fazer uma luta de última hora, enfrentando Kelvin Gastelum, que estava no auge da carreira, e acabou sendo nocauteado no primeiro round, naquele que foi o último capítulo da trajetória de Michael Bisping. Porque logo depois dessa derrota, ele descobriu que agora o seu olho esquerdo estava dando problema, e ele corria sérios riscos de ficar completamente cego. Sendo assim, considerando tudo que já havia conquistado na carreira e o que aconteceu com ele quando ele não tratou do problema logo quando descobriu, em 2018 o Michael Bisping anunciou sua aposentadoria do MMA para poder tratar do seu olho esquerdo e evitar ficar completamente cego. Bisping hoje segue trabalhando com o UFC, só que agora no papel de comentarista. Ele é um dos principais comentaristas do UFC. E sim, ele continua usando o olho falso. E agora que não precisa esconder nada de ninguém, ele deixou isso completamente público. Outra coisa é que desde a derrota para o Vitor Belfort, ele se tornou um dos maiores defensores do esporte limpo. Isso porque ele ficou cego, praticamente perdeu o olho, porque levou um chute de um atleta que estava entupido de hormônio. Sem falar que em 12 anos de carreira, Michael Bisping nunca falhou em nenhum exame antidoping. E ele se orgulha disso. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.